Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja no tempo de Paulo, de Pedro. Sobre a oração de acordo e concordância. Quando você fala com sua esposa, fala com o irmão, para concordar, realmente garanta que ele está concordando em fé mesmo, tá certo? Entendendo as promessas, pensando igual você. Por isso, nas salas de oração, nossa igreja tem poderosas salas de oração, tá? Poderosa sala de oração liderada pelo pastor Marcelo e a equipe de oração, é Paz Prayer. Salas de oração pelo Zoom, são 6 todos os dias, 7 dias por semana, 6 poderosas salas de oração pelo Zoom. É uma coisa fabulosa, tanta gente orando. Só que o que me alegra é que essas pessoas que estão orando, elas oram cheias de fé, naquela oração de incredulidade. Porque tem gente que você pede para orar, seria melhor nem pedir aquela pessoa para orar, porque ela ora com tanta incredulidade, ela não tem fé nenhuma que um milagre vai acontecer. Oh Senhor, e ela vai reclamando e murmurando: o Senhor sabe que a situação dessa criança está tão ruim, está tão feio, Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia, ela vai falecer, e fica falando cada besteira. É melhor nem pedir gente assim para orar. Eu gosto das pessoas na nossa sala de oração, porque elas oram com fé. Você sabia que todos os 7 tipos de oração devem ser orados no Espírito, dirigido pelo Espírito Santo, e todas devem ser oradas com fé? Todos os 7 tipos de oração é com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Bravura dos santos em plena areia, enfrentando os leões. Hoje nós vamos começar uma jornada nova. Nós vínhamos falando sobre rendição. Nós fizemos aí os 30 dias de rendição. Foi uma bênção. Quem pôde fazer aí, conseguiu acompanhar, né? Deus falou tanto no nosso coração a cada uma daquelas meditações. Mas a partir de agora, a partir de hoje, nós vamos crescer muito em famílias. Vamos investir o nosso tempo, porque nós estamos iniciando hoje os nossos 31 dias de oração pela família. Se você não recebeu, no final você vai falar com os irmãos da recepção, você vai levar uma revista dessa para você, de presente, para sua casa. É uma por família, para que a gente possa se reunir, para que a gente possa orar. E quando nós, irmãos, iniciamos esse trabalho, só para que os irmãos tenham a dimensão, nós estamos com, só desse material impresso, 250 mil exemplares. Então esse ano nós temos pelo menos 250 mil famílias que vão se reunir no Brasil inteiro. Essa é uma campanha de todas as igrejas batistas do Brasil, unidas no mesmo propósito, não é algo só da nossa igreja. Só para que você tenha em mente, nós pertencemos a uma convenção, a Convenção Batista Brasileira, que nós somos 14 mil igrejas no Brasil. Então, é gente de todos os lados envolvidos num mesmo propósito. Qual é o propósito? Resgatar o conceito original da palavra de Deus acerca da família. Família é criação de Deus. Vamos repetir juntos? Família, criação de Deus. Só da gente falar em família, Rafa, a gente se emociona, né? Hoje eu fiquei emocionado quando eu vi papai e mamãe chegando aqui. Foi tão bom, tinha alguns dias que ele não podia estar. A gente fica emocionado quando a gente se reúne. A gente fica emocionado quando recebe o filho. A gente fica emocionado nas circunstâncias da vida. E às vezes diante dos problemas, quando chega na nossa casa, a gente chora. E família é assim. Por mais problemática que é a família da gente, mexe com qualquer um, mas não mexe com os meus não. Não é assim? Pode ser problemática a nossa família, mas é assim, é a minha família. Não mexe com ela não. Nós temos lá o nosso jeitão, né? As nossas falhas, as nossas limitações, mas quando você mexe com a minha família, a gente sente demais. E esse ano a gente está trabalhando esse conceito de família, criação de Deus, de maneira muito intencional, irmão Benhur. Por quê? O conceito de família, ele se perdeu, o conceito bíblico.
Há um sociólogo que já é falecido, vale a pena ler os seus livros, Bauman, Zygmunt Bauman. É um homem que todos os seus escritos, vale muito a pena a gente mergulhar e conhecer. Ele escreveu livros como A Modernidade Líquida, O Amor Líquido, campeão de vendas. E o Bauman, ele faz uma leitura da sociedade atual, como sociólogo. Ele diz que nós estamos vivendo numa sociedade onde os valores, Sofia, eles se tornaram líquidos. Ou seja, tudo está se desfazendo. Os conceitos estão se desfazendo. Os valores estão se desfazendo. E é interessante que, vivendo nessa modernidade líquida, uma das coisas que Bauman fala, Christian, é que a nossa sociedade tornou o amor líquido. O que seria esse conceito de amor líquido? É aquele amor descartável, que pode ser trocado por qualquer coisa, a qualquer momento. São relações frágeis, relações que não têm raízes, relações que por qualquer coisa ela se desfaz, companheiros que são trocados, como se troca o celular, como se troca a roupa do dia, visando sempre na cabeça daquele que troca algo melhor. Assim é a nossa sociedade. As pessoas passaram a valorizar mais as coisas do que as pessoas. O ter passou a ser mais valorizado do que o ser. E de repente nós nos tornamos imersos a um contexto em que, se nós como igreja não tomarmos cuidado, em muito pouco tempo nós vamos estar defendendo coisas que não são nossas. Valores que não são nossos. Princípios que nunca foram nossos. A exemplo, a defesa do aborto não é nosso. Nós defendemos a vida, nós somos pró-vida. E aí eu abro um parêntese. É muito fácil para quem está vivo defender o aborto. Agora, só quem já passou por experiências dentro de casa sabe, e sem querer passar, o que é a dor de perder um filho. É fácil você defender algo para o outro, quando você não vive. Mas nós vivemos numa sociedade assim, que ela quer nos impor parâmetros, ela quer nos impor padrões, e que não são padrões que passam pelo nosso óculos e pela nossa lente. Porque nós que seguimos a Jesus, nós temos um parâmetro. Nós temos um objetivo de vida, nós temos claro para nós valores que são para nós absolutos. Numa sociedade pós-moderna não existe mais absoluto, tudo é. É por isso que muitas vezes quando você fala com o seu filho, ele diz assim: mãe, isso é relativo. E aí muitas vezes ele vira e fala assim: isso é a sua verdade, eu tenho a minha verdade. E agora chegou o ponto de dizer assim: eu tenho o meu lugar de fala, estou no meu lugar de fala. Se eu estou no meu lugar de fala, eu falo o que eu quero, penso o que eu quero, porque numa sociedade pós-moderna agora você não tem mais valores absolutos. Ok, a sociedade pode ser pós-moderna, o mundo pode ser pós-moderno, tudo passou, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E nós, como crentes em Cristo Jesus, nós temos um parâmetro, e o nosso parâmetro são as Escrituras Sagradas. É por isso que nós acreditamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela não tem trechos da palavra de Deus, ela é Deus falando conosco. E esta Bíblia, esta palavra de Deus, irmão Carlos, quando nós vivemos numa sociedade onde o amor se tornou líquido, onde diz que o amor se desfaz, o amor é descartável, a Bíblia vem do outro lado e diz assim: o amor jamais acaba. O amor tudo sofre,
O amor, diz a palavra de Deus, é benigno, ele não é invejoso, ele não trata com leviandade, ele não ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Os parâmetros da palavra de Deus são diferentes dos parâmetros que muitas vezes nos é imposto por uma sociedade que quer nos engolir. Parâmetros esses, padrões esses, costumes esses que afrontam a palavra de Deus, que afrontam as escrituras sagradas, e muitas vezes você, principalmente você jovem, você adolescente, tem que chegar numa sala de aula e de repente começar a ouvir que você é primo do Chipa. Quando na verdade não há comprovação alguma, pelo contrário, nós temos dezenas e dezenas de cientistas cristãos que de maneira tão clara defendem o criacionismo. Há um exemplo disso, nosso irmão Dr. Marcos Eberlin. Gênesis 1, 2 e 3, irmãos, não é uma balela, é literal. Agora, qual óculos que você usa na sua vida? Qual óculos que você tem para enxergar o mundo? Não estou aqui dizendo que nós somos contra a ciência, não estou dizendo aqui que nós somos contra o estudo, não estou aqui dizendo que os cristãos é contra a busca. Pelo contrário, as maiores universidades no mundo nasceu em berço cristão. O primeiro livro a ser impresso na prensa de Gutenberg, sabe qual foi? A Bíblia Sagrada. Se tem um povo que a vida inteira defendeu a ciência, se tem um povo que a vida inteira busca o conhecimento, é o povo de Deus, porque é o povo do livro. Nós somos aqueles que ensinamos as pessoas a lerem, para que leiam a palavra. Agora a questão é, a palavra tem valores e ela tem princípios que muitas vezes questionam a nossa sociedade. E é por isso que hoje eu quero te convidar a começar essa jornada abrindo no livro do Gênesis. Porque quando a gente fala de família, nós precisamos voltar no primeiro livro da Bíblia. Sabe por quê? Porque lá nós estamos vendo Deus instituindo o casamento, Deus instituindo a família, e naquele momento ali nós temos princípios importantes que foram estabelecidos por Deus a partir de Gênesis 1, 2 e 3, que nós precisamos resgatá-los. Esses 31 dias nós vamos andar muito em Gênesis, nós vamos aprender muito do que Moisés, usado por Deus, escreve, para que a gente tenha consciência de como foi a criação de todas as coisas. Moisés, usado por Deus, relata o que foram esses acontecimentos, para que hoje eu e você tivéssemos conhecimento de como foi o princípio de tudo. Antes de nós lermos Gênesis 2, de 8 a 15, que é onde nós vamos meditar, eu estou falando de princípio estabelecido, por exemplo, no livro do Gênesis. Quer ver um exemplo? Aqui em Gênesis nós vamos notar que homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus. No entanto, homem e mulher têm papéis diferentes diante de Deus. E essa é uma grande confusão que a nossa sociedade faz hoje, porque há uma inversão de papéis. Satanás é mestre em inverter papéis, ele é mestre em inverter aquilo que Deus fez. Satanás, ele não constrói nada, ele só vem para inverter, distorcer aquilo que Deus faz. Sem dúvida alguma, o princípio em que mulher e homens são iguais diante de Deus é claro. Ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, mas eles foram formados de maneira clara, com distinções de papéis. Ao homem, sem dúvida alguma, cabe a liderança sobre a criação, sobre a família, e a mulher cabe ser a sua auxiliadora nesse momento, nessa missão. Quer a gente queira, quer a gente não queira, quer a gente aceite, quer eu não aceite, é isso que a Bíblia ensina. Aí é uma escolha minha, querer ou não acreditar nas Escrituras Sagradas, mas é isso que ela ensina. Aí de repente, você vem ser engolido por uma sociedade, onde alguns movimentos querem literalmente inverter os papéis.
O valor é o mesmo, mas os papéis são diferentes. Inicialmente a convivência entre homem e mulher foi harmoniosa, mas tem uma coisa: o pecado manchou essa relação entre o homem e Deus e entre marido e mulher. A partir de então o homem, olha como é que é interessante, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, a mulher, e você tem ali um casal em perfeição, e nós vamos ver isso já no Gênesis. Mas depois do pecado, nós temos uma distorção total desta família, e a partir de então o homem tenta impor a sua vontade à mulher, e a mulher tenta usurpar o lugar do homem. Aí você começa nessa briga de poder. E uma das coisas que nós aprendemos aqui no último mês, que a briga de poder é fruto só de uma coisa: do orgulho humano. Porque o coração do orgulho humano, sempre nós queremos ser maior do que o outro. Sempre eu tenho o desejo de ser maior do que o meu semelhante. Eu não consigo abrir mão de mim mesmo para que o outro cresça. É por isso que é difícil a gente viver a teologia do João Batista. Lembra qual é, Léo, a teologia de João Batista? Que ele cresça e que eu... Nós vivemos numa sociedade que é mais ou menos assim: que eu cresça e que ele desapareça. Não é assim? Somos egoístas. Irmãos, nada melhor do que a pandemia para mostrar o nosso egoísmo. Mercado vai fechar às 18 horas, você foi lá e comprou tudo sozinho, o outro que se exploda. E a gente diz assim: nós somos humanos. Humanos? A pandemia mostrou a nossa humanidade. A pandemia mostrou a nossa humanidade em querer furar a fila e achar que ser vacinado primeiro, não respeitando alguém a partir dos meus contatos. É isso que é ser humano? Isso mostra só um pouquinho do que está no nosso coração. Isso mostra só um pouquinho de quem nós somos. E aí isso mostra que com o pecado ele nos desestruturou totalmente. O pecado faz de nós pessoas que somos totalmente voltados para o mal, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Porque com a vinda de Cristo Jesus, Cristo vem, Ele vem, morre em nosso lugar, e Cristo vem ao mundo, e graças à reconciliação que Ele opera no nosso coração, Ele restaura o propósito de Deus para a família. A família estava perdida, o pecado devastou a família, e o pecado devastou tanto que começa a partir do primeiro momento, quando o homem se omite. A omissão de Adão, quando Adão precisava se posicionar, porque a ordem foi dada a ele. Tenho insistido com muita gente: leia o livro do Larry Crabb, O Silêncio de Adão. Todo homem tem que ler esse livro. Quando o homem se silencia, Eva cresce. E eu não estou dizendo que está equivocado aqui o fato necessariamente do homem se silenciarem muitas vezes. O problema é a sua omissão quando ele não pode estar omisso. Fruto disso, o que ocorre? Nós temos o pecado, mas graças a Deus que Jesus Cristo restaura a nossa vida, e em Cristo nós temos a reconciliação, a restauração. É por isso que nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus, qual é o padrão bíblico, e é possível ter o padrão bíblico de família restaurado. E o nosso desejo é que durante esses 31 dias nós entendamos o que é família, as suas implicações, a implicação da família na igreja, na sociedade, o papel do marido, o papel da mulher, o papel dos filhos, o papel dos relacionamentos. Como isso vai se dar? Hoje a gente já começou aqui na EBD. Hoje a gente teve uma pitadinha da resolução de conflitos, e a gente viu quantos conflitos nós temos para resolver em casa. Sua Bíblia está aberta? Gênesis 2, a partir do verso 8. Diz a partir do verso 4 assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta no campo, na terra, pois não havia nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo.
Olha o verso 7, que coisa linda. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Darwin pode querer dizer o que ele quiser, mas nós, como servos de Deus, acreditamos no que está aqui. Em Gênesis capítulo 2, 7, o homem foi criado pela palavra poderosa de Deus. Olha o que diz o verso 8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus faz brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista, boas para alimento, também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. O que rodeia a terra é Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, e também se encontra lá o obidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é Eufrates. Olha o verso 15, que coisa linda. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou o homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente, Deus cuidou, irmãos, de tudo. Quando a gente lê o livro do Gênesis, em especial os capítulos iniciais, irmã Ivanice, nós vamos notar que Deus cuidou até dos mínimos detalhes. Deus cuidou para que o homem e a mulher recém-criados vivessem num ambiente agradável. O texto nos mostra que o Senhor preparou um lugar específico. Naquele lugar tinha alimento, mais do que seria necessário para o próprio casal. E quando nós lemos os 2 primeiros capítulos de Gênesis, fica muito claro que Deus criou a mulher como companheira, para que juntos, homem e mulher, desfrutassem de tudo aquilo que tinha no Éden. Desfrutar das delícias do jardim de Deus, desfrutar daquilo que Deus tinha criado. E é interessante que quando Deus, expressando acerca da sua criação, no capítulo 1, versículo 31, ele vai dizer de maneira clara: Deus viu que tudo que havia feito, eis que era muito bom. Era extraordinário, meus irmãos. A declaração do próprio Deus mostra que era linda a criação. Isso inclui homem, isso inclui mulher, exatamente como foram criados. Ali havia uma harmonia plena entre eles, a qual só seria quebrada se eles dessem vazão ao pecado. Essa harmonia entre Adão e Eva, a harmonia no jardim, o aproveitar, o desfrutar, o também trabalhar, o servir, ali no jardim, era fruto da bondade de Deus, o relacionamento com o próprio Deus. No entanto, havia uma condição: isso poderia ser quebrado se eles pecassem. Uma coisa que precisa ficar claro para nós durante os próximos dias e na nossa vida é que, e principalmente nós que somos casados, todo o conceito bíblico de liderança e sujeição na família, ele foi dado por Deus antes do pecado. Guarda isso. Todo o princípio bíblico da relação homem e mulher, da relação marido e esposa, da relação Adão e Eva, eles não foram dados aos dois depois do pecado, não, foi antes. Foi na plenitude, foi na perfeição, foi no Éden. Foi ali que o Senhor mostrou e estabeleceu aos homens os princípios de liderança, de sujeição. Foi antes da queda. Os princípios de liderança do homem e sujeição da esposa não é fruto da queda.
como alguns querem distorcer. Não, foram dados antes. O primeiro, o homem e a primeira mulher usufruíram desse relacionamento pleno um com o outro. E é interessante que eles faziam parte de um sistema perfeito que Deus fez e mostra o seu cuidado. Deus cuidou deles em quais áreas? Eu separei pelo menos 3. Deus cuidou da sua criação, em primeiro lugar, fazendo, sabe o que? Um lugar perfeito. Olha o que diz o verso 8 aí. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O Gênesis vai dizer, Rafael, que Deus preparou um lugar. Deus preparou um lugar para a família. Deus preparou um lugar para receber a sua criação. Foi um jardim plantado. Ali não foi apenas jogado em um lugar, não é fruto de uma explosão, mas é fruto da palavra viva de Deus, do poder criador do Senhor, que traz à existência aquilo que não existe. É por isso que João, narrando acerca de Jesus, vai nos dizer que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. No princípio todas as coisas foram feitas por Ele. Ele fez todas as coisas, Ele é o Senhor, e Ele cria, Ele dá à sua criação um lugar especial. Sabe por quê? Porque o homem, quando está na presença de Deus, o homem quando está diante do Senhor, ele tem um lugar de segurança para estar. O Éden era um lugar de segurança. O Éden era um lugar de cuidado. O Éden era um lugar onde o jardim estava plantado, o alimento farto. É interessante que na descrição do Éden tem alimento farto e tem vários rios. Sabe por quê? Porque o homem precisa de alimento e de água para sobreviver. Aqui no Éden tinha as 3 coisas que o homem precisa para sobreviver. Aqui tinha alimento, aqui tinha água. Mas sabe o que tinha no Éden? A presença de Deus. O Éden foi feito com perfeição pelo próprio Deus. E o Senhor pega a sua criação, e o cuidado de Deus com Adão e com Eva, e dar a ele um lugar especial. Foi a primeira coisa que aconteceu. A segunda coisa, sabe o que foi? Deus deu a Adão, Deus deu a criação, Deus deu a Eva uma tarefa especial. E a tarefa especial está aí no verso 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim para quê? Para quê? Guardar e cultivar. Trabalho não é coisa do pecado não, irmãos. Olha que coisa linda. Trabalho não é consequência do pecado na vida do homem não. Tem gente que quando levanta cedo, bota a marmitinha na mochila e diz assim: ô Adão, por que você foi pecar? Né? Quando a gente sai para trabalhar, diz assim: ô Adão, é sua culpa que eu estou aqui hoje. Meu irmão, não fala isso mais não, porque a ordem para Adão trabalhar não foi consequência do pecado. Ele recebeu uma ordem de Deus para trabalhar no jardim antes de pecar. Sabe o que isso significa? Quando você levanta de manhã para ir para o seu trabalho, levanta glorificando a Deus, porque é bênção de Deus na sua vida. O seu trabalho é presente de Deus. O seu trabalho não é um problema. O seu trabalho não é consequência de um pecado. Não, o seu trabalho é instrumento de Deus para você. É Deus que criou. É um relacionamento do Senhor. Ele lhe deu uma tarefa especial. Deus dá a Adão uma tarefa especial, que ele lavrasse, que ele guardasse. E Deus ordena a Adão uma tarefa lindíssima, é ter autoridade sobre a criação. Olha que família perfeita, irmão Tiago. Que coisa linda. E Adão era um camarada experiente e bom de nome, porque vai dizer que ele deu nome a quem? Aos animais. Às vezes eu fico pensando, se fosse Eva que tinha dado o nome aos animais, como é que ia ser? Mas foi Adão. Já parou para imaginar a cabeça desse camarada? Pleno em Deus. Deus foi usando ele de maneira muito especial para dar o nome a tudo aquilo que Deus tinha feito, aos animais. Ele tinha essa tarefa. Então Deus deu a ele um lugar especial. Deus deu a ele uma tarefa especial.
Mas eu quero terminar dizendo que Deus deu a ele nessa noite um relacionamento especial. E esse relacionamento era com duas pessoas. O primeiro era com o Criador, porque na viração do dia ele recebia a visita de quem? De Deus. Uau! Já pensou, irmã Shirley? No fim do dia, no entardecer, na viração do dia, o Senhor chegava e dizia: Adão, como você está? Ele se relacionava de maneira plena com Deus. Ele ouvia o Senhor. Ele tinha relacionamento com o Pai, com o Criador de todas as coisas, com a Trindade Santa. Ali estava Adão se relacionando com o Senhor. E nessa relação com o Senhor e Deus, como é um Deus bondoso e amoroso, um dia chegou, filho, e viu que o Adão estava assim, bem tristinho. Acho que ele ficava olhando a gatinha e o gatinho, né? Ele ficava olhando o cachorro e a cadela. E todos os seres tinham o seu par. E Deus, vendo a sua limitação, Deus lhe presenteou como uma auxiliadora idônea. E o Senhor o presenteia com Eva. E então Deus deu a Adão no jardim um relacionamento especial com Deus e um relacionamento especial com Eva. Esse homem era pleno. Ali nós temos a formação da primeira família. Você já parou para imaginar o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus cuidou de nós, o quanto Deus cuidou da nossa vida? Deus tinha dado ao homem um relacionamento pleno dele com Deus, e agora Deus, para trazer a sua completude, para ele ser um ser completo, Deus lhe dá uma esposa. Meu irmão, você só entende isso depois que você casa. Fica tranquilo, varão, vai chegar. Isso é tão interessante, irmãos. A gente vive numa sociedade que é uma sociedade de muita gente frustrada, e muita gente que foi frustrada com o casamento, e é por isso que ela fala tão mal. Conversa com alguém que tem longos anos de casado, alguém que vive a presença de Deus. Pergunta a perspectiva dessa pessoa sobre o casamento. Ele vai dizer: não é perfeito, não é fácil. Aí se você perguntar para ele assim: você já pensou em separar? Algumas vezes assim: não, só pensei em matar ela umas 4 vezes. Separar não. Lembra do que a gente estudou hoje na EBD? Mas ser agressivo. Mas ele vira e fala assim: eu não sei o que seria da minha vida se não fosse a minha esposa. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse o meu esposo. Nós não podemos, irmãos, enxergar o casamento, a família, a partir do conceito desse tempo. Nós não podemos enxergar a família a partir do conceito de alguém que se frustrou pelo caminho. Nós não podemos enxergar a família. Tem pessoas que, quando você fala sobre família, o cara diz assim: Deus me livre. Mas como Deus vai te livrar daquilo que Ele criou e disse que era muito bom? Como Deus vai te livrar daquilo que você ainda nem sequer parou para entender o processo e o propósito de Deus? Nós vivemos numa sociedade onde mais e mais jovens e adolescentes, quando fala sobre formação de famílias, assim: não, eu estou fora. Mas como você está fora do plano de Deus? Você não pode julgar a experiência, você não pode tomar a sua vida a partir de situações em que talvez você se entristeceu, você viu pessoas frustradas com a relação familiar. Sabe por quê? Porque a vida familiar foi construída por Deus, é um princípio de Deus, e nós vivemos numa sociedade que desacredita da família, é uma sociedade que desacredita do casamento, é uma sociedade, irmãos, que passou a desacreditar da paternidade e da maternidade.
Quantos casais, eu não tenho nada contra pet, eu amo, o Max está lá em casa, mas eu quero te dizer uma coisa: um pet não supre o que um filho pode suprir na sua vida. Guarda isso no seu coração. Só que nós somos uma sociedade, e nada contra o pet, eu tenho pet. A grande questão é que nós estamos com os valores tão invertidos, que hoje um pet vale mais do que um filho. Talvez, sabe por quê? Porque o pet é descartável. Para muitos, quando não dá mais, o que a gente faz? Até uma ação bonita, procurar um doador, não é? Mas pega um bebê de 2, 3 anos e diz assim: vou doar ele agora. Nós invertemos os valores, irmãos, de Deus. É por isso que a gente está pagando um preço alto na sociedade. Nós somos uma sociedade onde nós nos perdemos no caminho. E sabe o que fez isso conosco? A vaidade do nosso coração, o pecado humano. Aí nós pegamos os princípios e os valores e falamos assim: o casamento é falido. Como pode ser falido aquilo que Deus fez? Como pode ser falido aquilo que Deus criou? Como pode dizer que não vale a pena? A gente só diz isso quando a gente não conhece a Deus em plenitude. Porque quando a gente conhecer a Deus em plenitude, a nossa mente vai mudar, o nosso coração vai mudar. Sabe por quê? Porque aquilo que está no coração de Deus vai passar para o nosso coração. E a família está no coração de Deus. Eu fico pensando, quando nós lidamos com muitas pessoas que dizem assim: casamento, essa questão de marido e mulher é uma relação falida, eu não quero ter filhos. Você já imaginou se seu pai e a sua mãe pensassem assim? Graças a Deus que ele não pensou, né? E você está aqui hoje. Graças a Deus que ele não agiu dessa forma. E você veio, e você é amada, você veio cuidada. O grande problema, irmãos, é que o jardim era perfeito. Deus fez tudo de maneira perfeita. E Deus, na sua perfeição, Ele é tão maravilhoso, que na sua perfeição, Luiz, Ele disse assim: Adão, você pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão escolheu andar na rota contrária de Deus. Todas as vezes que o homem escolhe andar na rota contrária de Deus, ele vai de mal a pior. Então não diga que a família é algo ruim, não diga que o casamento é algo que se acabou, não diga que a família é algo que de fato não vale a pena. Esse mês é para a gente refletir. Esse mês vai mexer muito com a gente. Esse mês vai tocar no nosso coração acerca dos valores do que é de fato ser cristão. Porque se você se diz cristão e você diz para mim que família não é algo bom, alguma coisa está errado. Porque família foi Deus que criou. Família é o ambiente que Deus criou para que a gente tivesse segurança. Família é o ambiente que Deus criou para que a gente pudesse ser ensinado, acolhido. Agora talvez você me diz: pastor, tantas coisas aconteceram na minha vida. Tantas coisas. Eu fui tão marcado. Eu fui tão machucado. As circunstâncias da vida foram tão duras comigo que eu não acredito mais. A dor, as frustrações, as adversidades, pecados,
Tudo isso trouxe para o meu coração uma dor tão grande, que hoje quando fala em família comigo, estou fora. Mas eu preciso te dizer uma coisa hoje. O Senhor Jesus quer restaurar o seu coração sobre isso. O Senhor Jesus quer mudar a sua história. Sabe por quê? Tudo isso aconteceu só por uma coisa: consequência do pecado. Erros, circunstâncias. Mas isso não é o ideal de Deus. O padrão de Deus é outro. E nós vamos viver não pelo padrão do mundo, não pelo padrão de uma sociedade falida, não pelo padrão de uma sociedade que não crê, não pelo padrão de uma sociedade que não tem essa consciência. Nós vivemos pelo princípio da palavra de Deus. Eu queria te convidar a ficar de pé hoje. Eu queria desafiar uma coisa. Você deve estar se perguntando: o que eu vim fazer aqui hoje? Pastor, tinha que pregar essa mensagem logo hoje. Tinha. E sabe por que você veio aqui hoje? Porque Ele quer restaurar o seu coração acerca desta palavra, família. Ele quer restaurar o seu coração acerca desse conceito tão lindo, que no decorrer da história, ele se perdeu na sua vida. E aí quando você ouve falar sobre família, o seu coração se entristece. Quando você ouve falar assim na possibilidade de relacionamento, você está tão fechado, você está tão machucado, que você diz assim: de novo não, estou fora desse negócio. Lá na minha terra, na minha Minas Gerais, tem um ditado muito simples que diz assim: cachorro que apanha de chicote tem medo de linguiça. Às vezes a gente sofreu tanto com algumas coisas, que quando vem a possibilidade da gente viver outras extraordinárias, o nosso coração está o quê? Fechado. Aí coração fechado não vive milagres. Coração fechado só guarda dor e frustração. Coração machucado pode ter notícia boa que é notícia ruim, porque passa a enxergar a vida com o óculos da frustração, passa a enxergar a vida com o óculos da decepção, passa a enxergar a vida com o óculos do abuso, passa a enxergar a vida com o óculos do mau exemplo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: existe um padrão criado por Deus, que é bênção, que é do Senhor, que homens que são imperfeitos são convidados a ter um relacionamento com Deus, para buscar a restaurar o padrão que Cristo restaurou já. Nós não podemos viver a nossa vida familiar à luz da nossa vida anterior a Cristo. Nós precisamos viver a nossa vida em família a partir do nosso relacionamento com Jesus, porque agora Ele restaurou a nossa vida, Ele restaurou a nossa visão, Ele restaurou a nossa história, e Ele quer que a gente enxergue para a nossa casa como o melhor lugar do mundo. Tem gente que vai cedo para o trabalho e arruma outra coisa para fazer porque não quer voltar para casa. Tem gente que sai cedo e não quer voltar, sabe por quê? Porque ele não quer se encontrar com o melhor lugar do mundo, quando na verdade ele deveria ter tanta vontade de voltar para casa, ele deveria ter tanto desejo de voltar para casa, porque a casa é o melhor lugar do mundo. Indiferente se você está com a sua família e pelas circunstâncias da sua família, hoje a sua família pode ser uma família monoparental. Talvez pelas circunstâncias da vida, talvez está só você e o seu pai, só você e a sua mãe, ok, mas Deus é poderoso para te dar alegria indiferente das circunstâncias. Deus é poderoso para restaurar a sua visão acerca de família, indiferente do que aconteceu e do que você viva hoje. Eu vivi uma lástima, pastor, e só você sabe a dor. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: Jesus pagou um preço na cruz
para que o nosso coração fosse restaurado e a gente pudesse voltar a crer que é possível viver em família, que é possível a gente amar os filhos, que é possível filhos se relacionarem com pais, pais se relacionarem com filhos, casais viverem uma vida, ainda que com lutas, ainda que com adversidades que todo mundo tem, mas poderem ter a alegria de, na presença de Deus, caminharem juntos. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e você falasse com Deus hoje. Deus, eu quero que o Senhor restaure a minha visão de família. Eu quero te fazer um desafio hoje, você falar com Deus isso com sinceridade. Você veio aqui, sabe por quê? Porque Deus quer restaurar a sua visão de família, que ela foi deturpada, ela foi massacrada pela dor. A sua visão de família foi destruída pelas circunstâncias. Satanás tentou acabar, porque ele veio matar, roubar e destruir. Mas hoje, aquele que dá vida em abundância, está dizendo a você, é possível. Eu quero mudar a sua história, eu quero mudar o seu coração, eu quero resgatar em você a consciência que fui eu que criei a família. Eu quero dar a você uma nova família, eu quero dar a você uma nova expectativa, eu quero dar ao seu coração uma esperança nova em Deus, porque fui eu que criei. Por mais desafiador que tenha sido, hoje o Senhor está falando ao seu coração, eu quero te dar algo novo, eu quero que você viva algo novo. Não tire as suas conclusões pelas suas frustrações, não tire as suas conclusões por aquilo que talvez não deu certo, não tire as suas conclusões pela sua tristeza, porque eu sou o Deus da família, eu sou o Deus que curo, eu sou o Deus que saro. Hoje eu queria que você falasse com o Senhor agora: Pai, restaura a minha visão de família, restaura a minha visão de casamento, restaura a minha visão do que é um homem, restaura a minha visão do que é uma mulher, restaura a minha visão do que são os filhos, o papel de cada um de nós dentro de casa. Porque a família é projeto do coração de Deus, a família é criação de Deus. E eu queria que você lembrasse agora daqueles momentos que você já viveu mais felizes em família, e aí você vai ver o seu coração enchendo de graça, enchendo de alegria, e você vai ver, Deus, como é maravilhoso, porque quando você vive em paz, quando você vive com a sua família na presença de Deus, sabe o que é isso? É a antessala do céu, é aquele momento que é tão gostoso, aquele momento em casa, aquele momento com os seus, o nosso coração se alegra de maneira tal, vem alegria no nosso coração, vem regozijo. Fala com Deus agora: Deus, muda a minha visão de família durante esse mês, muda a minha visão que o pecado distorceu, muda a minha visão do que é família, porque eu fui distorcida a minha visão por causa de erros. Eu queria orar por você hoje, que teve a sua visão de família distorcida, e hoje você entende que a família é um presente de Deus. Pastor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não quero mais ter essa visão errada acerca da família, acerca do casamento, acerca da criação de Deus. Foi Deus que criou homem e mulher, Ele criou homem e mulher. Eu vou repetir isso: Deus criou homem e mulher, para um completar o outro. Um homem só será completo quando ele se relacionar com uma mulher. Uma mulher só será completa quando ela se relacionar com um homem. Porque foi assim que Deus nos criou. Não tem outro meio. Deus, eu quero ter a minha visão restaurada. Eu só queria que você levantasse a sua mão bem alta. A igreja está orando. E hoje é você e Deus. Você vai levantar a sua mão bem alto dizendo: Deus, restaura a minha visão de família. A minha visão de família foi destruída, a minha visão de família foi acabada. E aí eu queria que você levantasse a sua mão e dissesse: Senhor, muda a minha visão hoje. Muda, Senhor, tira a visão distorcida que eu tenho de família, tira a visão distorcida que eu tenho de casamento, tira a visão distorcida que eu tenho da vida relacional, matrimonial, tira a visão distorcida que eu tenho de filhos, tira a visão distorcida que eu tenho, ó Deus, da relação em casa, conjugal. Me dá alegria de voltar para casa, me dá alegria de voltar para a minha família, me dá alegria de voltar para os meus. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego cada um desses que estão com a mão levantada agora. Tantas vidas estão levantando a mão, Senhor.
Eu te peço agora, Deus, que o Senhor restaura nessa noite. O Senhor é um Deus de restauração. O Senhor é um Deus que muda a nossa visão. Deus, nessa noite o Senhor está restaurando aqui, Pai, famílias. O Senhor está restaurando perspectivas equivocadas. O Senhor está curando, ó Deus, corações feridos nessa noite. O Senhor está curando, Deus, visões equivocadas acerca de família. Nessa noite o Senhor está passando o teu bálsamo agora. O Senhor está curando frustrações. O Senhor está curando decepções. O Senhor está curando mágoas. O Senhor está curando rancores. O Senhor nesta noite está curando, ó Deus, convicções erradas acerca da família, acerca do casamento, acerca da paternidade, acerca da maternidade. Pai, tenha misericórdia de nós nessa noite. Pai, nós queremos viver a plenitude do Espírito, para que a gente possa em família viver a graça do Senhor, porque a família é criação do Senhor. A família é uma bênção, papai. O Senhor nos deu a família, ó Deus. Mas muitos de nós, Pai, no decorrer da vida, fomos abusados. Muitos de nós, Pai, no decorrer da vida, recebemos, Deus, pancadas tão duras da vida. Pai, quantos de nós tivemos nossas famílias disfuncionais? Quantos de nós, Pai, vimos nossos pais andarem em coisas erradas? Quantos de nós vimos, ó Deus, nossas mães muitas vezes chorarem? Ó Deus, quantos filhos que estão aqui, que, ó Deus, entrava debaixo de um cobertor com medo do que ia acontecer, e talvez hoje ficaram tão machucados, tão feridos, Pai, que tem medo do que é família, tem medo da palavra família. Mas hoje eu te peço, Senhor, cura corações. Hoje eu te peço, Senhor, restaura corações, muda a história, Pai, nesta noite, que haja perdão, que haja transformação, que haja restauração. Sabe por quê, meu Pai? Nós acreditamos nos teus ideais, nós acreditamos nos teus projetos, nós acreditamos nos teus propósitos, e nenhum dos teus projetos serão frustrados, e a família é um projeto do Senhor. Obrigado, Deus, por esse mês da família. Obrigado por esse tempo que nós vamos estar juntos. Ministra o nosso coração nesses 31 dias. Nós queremos ter coração aberto para ouvir a tua voz. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.